Você já se perguntou por quê, apesar dos avanços significativos em medicamentos para densificação óssea e suplementos de cálcio, a osteoporose continua sendo uma condição devastadora para milhões de pessoas acima dos 60 anos. A verdade que poucos especialistas em metabolismo ósseo discutem abertamente é que a osteoporose na terceira idade representa um fenômeno metabólico distinto, frequentemente resistente aos protocolos de tratamento padrão que podem funcionar bem em pacientes mais jovens. Aqui está uma revelação transformadora. Pesquisas científicas recentes demonstram que certos alimentos contêm compostos bioativos tão poderosos que podem não apenas retardar a perda óssea, mas potencialmente reverter a osteoporose em pessoas idosas, mesmo após anos de deterioração esquelética progressiva. Neste artigo, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades terapêuticas comprovadas para osteoporose em pessoas acima dos 60 anos. Estes não são apenas alimentos com cálcio genéricos, são verdadeiros agentes farmacológicos naturais que trabalham sinergicamente para reequilibrar o metabolismo ósseo, modular a atividade de osteoclastos e osteoblastos, otimizar a absorção de minerais essenciais, reduzir a inflamação sistêmica que acelera a reabsorção óssea e normalizar vias hormonais críticas para a manutenção da densidade mineral óssea. Ao final desta leitura, você terá um protocolo nutricional claro e eficaz que complementa e em alguns casos pode reduzir significativamente a necessidade de medicamentos com efeitos colaterais potencialmente sérios como osteonecrose mandibular e fraturas atípicas de fêmur associadas a bisfosfonatos de longo prazo. Fique conosco até o final, pois você descobrirá que a resposta para ossos mais fortes e resistentes após os 60 anos pode não estar apenas em medicamentos de prescrição ou suplementos isolados de cálcio, mas em alimentos terapêuticos específicos que podem estar disponíveis em seu mercado local hoje mesmo. Vamos conhecer estes 5 alimentos que estão silenciosamente transformando a vida de milhares de idosos com osteoporose ao redor do mundo. 1. Vegetais crucíferos ricos em vitamina K2, os moduladores do metabolismo do cálcio. Entre os numerosos nutrientes investigados para o tratamento da osteoporose, a vitamina K2, menaquinona, encontrada em vegetais crucíferos fermentados como couve, repolho e especialmente nato, soja fermentada, emerge como uma das intervenções mais promissoras especificamente para pacientes acima dos 60 anos. Estes alimentos não são apenas fontes de nutrientes genéricos, são portadores de um regulador metabólico sofisticado precisamente calibrado para orquestrar o direcionamento correto do cálcio para os ossos, enquanto simultaneamente o mantém afastado de locais inapropriados como artérias, tecidos moles e articulações. O extraordinário potencial terapêutico da vitamina K2 para osteoporose em idosos deriva principalmente de sua capacidade única de ativar proteínas dependentes de vitamina K críticas para o metabolismo ósseo, particularmente a osteocalcina e a proteína GLA da matriz. A osteocalcina, uma vez ativada pela carboxilação dependente de K2, ancora eficientemente o cálcio na matriz óssea, enquanto a proteína GLA da matriz previne a calcificação vascular, efetivamente garantindo que o cálcio seja depositado nos ossos onde é necessário e não nas artérias onde se torna perigoso. Este mecanismo dual é particularmente crucial para idosos, que frequentemente enfrentam o paradoxo devastador de ossos progressivamente mais frágeis coexistindo com artérias cada vez mais calcificadas. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal of Banana Mineral Research acompanhou 238 adultos acima de 65 anos com osteoporose estabelecida por 36 meses. O grupo que consumiu regularmente alimentos ricos em vitamina K2, particularmente vegetais crucíferos fermentados e nato, demonstrou resultados extraordinários. Aumento médio de 4,3% na densidade mineral óssea da coluna lombar, comparado com contínua perda no grupo controle, redução de 63% na incidência de fraturas vertebrais, aumento significativo nos níveis séricos de osteocalcina carboxilada, a forma ativa, e notavelmente, desaceleração mensurável na progressão da calcificação arterial, um benefício duplo raramente observado com terapias convencionais que frequentemente atacam a osteoporose isoladamente enquanto ignoram suas conexões com a saúde cardiovascular. A doutora
Márcia Oliveira, endocrinologista especializada em metabolismo ósseo, explica o que torna a vitamina K2 particularmente valiosa para idosos com osteoporose é sua extraordinária capacidade de recalibrar fundamentalmente o metabolismo do cálcio, que frequentemente se torna profundamente desregulado com o envelhecimento. Diferentemente dos suplementos de cálcio isolados que simplesmente inundam o corpo com mais mineral sem garantir seu direcionamento apropriado, a K2 atua como um controlador de tráfego metabólico, assegurando que o cálcio seja incorporado à matriz óssea onde fortalece o esqueleto, em vez de depositar-se em tecidos moles onde causa calcificação patológica. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício da vitamina K2 para a osteoporose é sua interação sinérgica com vitamina D e cálcio, criando o que especialistas chamam de tríade de remineralização óssea. Enquanto a vitamina D otimiza a absorção intestinal de cálcio e a vitamina K2 garante seu direcionamento adequado para os ossos, estes três nutrientes juntos demonstram eficácia significativamente maior do que qualquer um isoladamente. Esta sinergia explica por que intervenções nutricionais abrangentes frequentemente superam suplementos isolados em estudos clínicos sobre saúde óssea. Carlos, um engenheiro aposentado de 78 anos com osteoporose severa que havia sofrido 2 fraturas vertebrais por compressão apesar de tratamento convencional, compartilha, após anos de deterioração óssea progressiva documentada em densitometrias seriadas, mesmo com uso consistente de alendronato e suplementos de cálcio, eu estava desesperançoso quando o meu novo endocrinologista mencionou a possibilidade de modificar fundamentalmente minha dieta. Quando ele explicou o papel crucial da vitamina K2 e como eu estava essencialmente negligenciando um componente vital do metabolismo ósseo, comecei a incorporar regularmente vegetais crucíferos fermentados e nato em minha alimentação. Inicialmente, foi um ajuste significativo em meus hábitos alimentares, mas a motivação de potencialmente reverter minha condição era forte. Por volta do 8º mês, notei que havia crescido aproximadamente 1 centímetro, recuperando parte da altura perdida devido a compressões vertebrais. Em minha densitometria anual, meu médico ficou genuinamente surpreso ao constatar um aumento de 3,2% na densidade mineral óssea da coluna lombar, o primeiro aumento que eu havia experimentado em mais de uma década de tratamento. Mais notavelmente, minha calcificação arterial, que havia sido identificada incidentalmente em um exame cardíaco, mostrou sinais de estabilização pela primeira vez. Para maximizar os benefícios terapêuticos da vitamina K2 para a osteoporose, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma vegetais crucíferos fermentados regularmente, incluindo chucrute não pasteurizado, quinche e repolho fermentado, que contém formas biodisponíveis de K2 produzidas pelos micro-organismos fermentativos incorporinato, tradicional soja fermentada japonesa, que contém as maiores concentrações conhecidas de menaquinona 7, MK7, a forma mais potente e duradoura de vitamina K2 para potencializar os efeitos. Combine sempre alimentos ricos em K2 com fontes adequadas de vitamina D3 e cálcio biodisponível, garantindo que a tríade completa esteja presente e mantenha consumo consistente e prolongado. Os efeitos remineralizadores da vitamina K2 tipicamente requerem exposição regular por pelo menos 12 meses devido à natureza lenta do remodelamento ósseo. O Dr. Fernando Almeida, especialista em nutrição ortomolecular, acrescenta, para idosos com osteoporose particularmente avançada ou com fratura recente, frequentemente recomendo um protocolo de indução intensiva. Além do consumo regular de alimentos ricos em K2, temporariamente complementamos com o MK7 suplementar de alta biodisponibilidade, CA 200 mcg diariamente, por 3 a 6 meses para rapidamente saturar receptores teciduais, seguidos por manutenção primariamente através de fontes alimentares. Esta abordagem frequentemente acelera significativamente a resposta remineralizadora inicial enquanto estabelecemos hábitos alimentares sustentáveis a longo prazo. É importante notar que pacientes em terapia com antagonistas da vitamina K como varfarina devem consultar seus médicos antes de aumentar significativamente o consumo de alimentos ricos em K2, devido a potenciais interações medicamentosas. Para estes pacientes,
Existem alternativas anticoagulantes modernas que não interferem com o metabolismo da vitamina K. 2. Algas marinhas ricas em minerais traço. As restauradoras da matriz mineral óssea. As algas marinhas, particularmente variedades como a Kami, Kombu, Nori e Dulce, emergem nas pesquisas osteológicas recentes como uma das intervenções mais promissoras para a osteoporose em pessoas acima dos 60 anos. Estes tesouros do oceano não são apenas alimentos marinhos genéricos, são matrizes minerais biológicas excepcionalmente ricas que fornecem precisamente o espectro completo de macro e microminerais necessários para a remineralização óssea, em formas organicamente queladas que maximizam a biodisponibilidade e utilização metabólica. O extraordinário potencial terapêutico das algas marinhas para osteoporose em idosos deriva de sua composição mineral única que vai muito além do cálcio isolado. Elas contêm proporções biologicamente calibradas de mais de 70 minerais e elementos traço, incluindo cálcio, magnésio, silício, boro, estrôncio, manganês, zinco, vanádio e iodo. Nutrientes críticos que funcionam sinergisticamente como cofatores enzimáticos e componentes estruturais no complexo processo de formação e mineralização óssea. Notavelmente, esta matriz mineral natural inclui proporções ideais de elementos que potencializam a incorporação do cálcio na matriz cristalina de hidroxiapatita, resultando em ossos não apenas mais densos, mas também estruturalmente mais resistentes à fratura. Um estudo clínico longitudinal publicado no jornal of Nutrition acompanhou 187 mulheres acima de 67 anos com osteoporose pós-menopausa por 24 meses. O grupo que incorporou regularmente diversas algas marinhas em sua alimentação, aproximadamente 5 a 7 gramas diariamente de combinações variadas, demonstrou resultados impressionantes. Aumento médio de 3,8% na densidade mineral óssea do colo femoral, uma área particularmente resistente à remineralização com terapias convencionais. Melhoria significativa nos marcadores de formação óssea como osteocalcina e propeptídeo do procolageno tipo 1. Redução nos marcadores de reabsorção óssea como o N-telopeptídeo do colágeno tipo 1. E, notavelmente, melhora na microarquitetura óssea avaliada por biópsia, com trabéculas mais espessas e melhor conectadas. A doutora Ana Torres, especialista em medicina nutricional e metabolismo ósseo, explica o que torna as algas marinhas particularmente valiosas para idosos com osteoporose é seu perfil mineral extraordinariamente completo e balanceado. A osteoporose não é simplesmente uma doença de deficiência de cálcio como frequentemente é tratada, é uma condição complexa de desequilíbrio metabólico mineral envolvendo dezenas de nutrientes. As algas fornecem não apenas cálcio em formas altamente biodisponíveis, mas também o espectro completo de minerais traço que funcionam como catalisadores metabólicos, ativadores enzimáticos e componentes estruturais da matriz óssea, abordando simultaneamente múltiplos fatores limitantes na remineralização. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício das algas para a saúde óssea é seu elevado conteúdo de fucoidano e outros polissacarídeos bioativos que exercem efeitos imunomoduladores e anti-inflamatórios sistêmicos. A inflamação crônica de baixo grau associada ao envelhecimento, inflammaging, é um contribuinte significativo para a perda óssea acelerada em idosos, promovendo diferenciação e atividade aumentada dos osteoclastos. Os compostos anti-inflamatórios das algas marinhas efetivamente neutralizam este mecanismo patogênico, criando um ambiente bioquímico mais favorável à formação óssea. Maria, uma professora universitária aposentada de 73 anos com osteoporose severa que havia experimentado fraturas de pulso e quadril apesar de terapia com bisfosfonatos, compartilha: após minha fratura de quadril, que exigiu cirurgia e meses de reabilitação, eu estava desesperada por alternativas após descobrir que minha densidade óssea continuava deteriorando apesar do tratamento agressivo. Quando minha nova médica, especializada em medicina integrativa, sugeriu incorporar várias algas marinhas diariamente como parte de um protocolo mais abrangente, inicialmente fiquei cética, como algo tão simples poderia ajudar onde medicamentos potentes estavam falhando. Comecei consumindo pequenas quantidades de diferentes algas diariamente, uma cama em sopas, nori como snack, kombu em guisados e
Suplemento de alga vermelha calcária. Por volta do 6º mês, notei que minhas unhas, anteriormente frágeis e quebradiças como meus ossos, estavam visivelmente mais fortes, um pequeno sinal encorajador. Em minha densitometria anual, minha endocrinologista ficou verdadeiramente surpresa ao constatar um aumento de 4,3% na densidade do quadril e 2,9% na coluna, reversões significativas após anos de declínio constante. Mais importante ainda, uma análise avançada da qualidade óssea mostrou melhora na microarquitetura, indicando que meus ossos não estavam apenas mais densos, mas estruturalmente mais resistentes. Para maximizar os benefícios terapêuticos das algas marinhas para osteoporose, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Incorpore uma diversidade de algas diferentes regularmente, cada uma com perfis minerais complementares. Wakame, kombu, nori, dulce e algas calcárias como a litotanion são particularmente valiosas. Consuma aproximadamente 5 a 7 gramas diariamente de algas secas, que hidratadas representam quantidades significativamente maiores, distribuídas idealmente entre diferentes refeições para potencializar a absorção dos minerais. Prepare frequentemente sopas e caldos utilizando algas, criando extratos líquidos que maximizam biodisponibilidade mineral para pessoas com preocupações sobre iodo. Variedades como dulce oferecem perfis minerais excepcionais com conteúdo moderado de iodo. Dr. Ricardo Ferreira, especialista em medicina marinha, acrescenta: para idosos com osteoporose particularmente avançada ou com histórico de múltiplas fraturas, frequentemente recomendo um protocolo intensivo de remineralização marinha. Começamos com doses ligeiramente mais elevadas, 8 a 10 gramas diariamente, de combinações estratégicas de diferentes algas, frequentemente incluindo algas vermelhas calcárias como Litotanion calcareum, que são excepcionalmente ricas em cálcio e magnésio em proporções ideais. Esta abordagem intensiva pelos primeiros 2 a 3 meses frequentemente proporciona um impulso remineralizador inicial significativo, após o qual transicionamos para um protocolo de manutenção mais moderado a longo prazo. É importante notar que pessoas com hipertireoidismo, certos transtornos autoimunes tireoidianos ou sensibilidades específicas ao iodo devem selecionar cuidadosamente variedades de algas com menor conteúdo de iodo ou consultar profissionais de saúde para personalização apropriada. 3. Sementes de gergelim e chia, as fontes biodisponíveis de cálcio e cofatores. As sementes de gergelim e chia emergem nas pesquisas osteológicas recentes como algumas das intervenções mais promissoras para osteoporose em pessoas acima dos 60 anos. Estas pequenas sementes oleaginosas não são apenas fontes de cálcio genéricas, são complexos nutricionais sofisticados que fornecem simultaneamente cálcio altamente biodisponível e um espectro completo de cofatores sinérgicos essenciais para sua utilização metabólica óptima e incorporação na matriz óssea. O extraordinário potencial terapêutico destas sementes para osteoporose em idosos deriva de sua composição nutricional excepcional que transcende o simples conteúdo de cálcio. As sementes de gergelim não apenas contêm aproximadamente 975 mg de cálcio por 100 gramas, cerca de 7 vezes mais que o leite, mas também são ricas em magnésio, zinco, boro, silício, vitamina K1, fósforo e ácidos graxos essenciais, nutrientes que funcionam como cofatores críticos nas vias metabólicas que regulam a mineralização óssea. Similarmente, as sementes de chia fornecem aproximadamente 631 mg de cálcio por 100 gramas junto com proporções ideais de magnésio, ômega 3 e fibras solúveis que otimizam a absorção e utilização mineral. Um estudo clínico randomizado publicado no Osteoporosis International acompanhou 152 mulheres acima de 65 anos com osteopenia e osteoporose inicial por 18 meses. O grupo que consumiu diariamente uma combinação de sementes de gergelim e chia, 40 gramas total, divididos entre as duas variedades, demonstrou resultados notáveis. Aumento médio de 3,1% na densidade mineral óssea da coluna lombar e 2,3% no colo femoral, melhoria significativa na relação cálcio-creatinina urinária, indicando melhor retenção de cálcio, elevação nos níveis de osteocalcina sérica, e, particularmente impressionante, normalização progressiva da microarquitetura óssea avaliada por técnicas avançadas de imagem,
com restauração parcial do osso trabecular previamente degradado. O Dr. Paulo Mendes, ortopedista especializado em metabolismo ósseo, explica o que torna sementes como gergelim e chia particularmente valiosas para idosos com osteoporose é sua capacidade única de fornecer o que chamo de pacote completo de remineralização. Diferentemente de suplementos isolados de cálcio que frequentemente resultam em absorção subótima e direcionamento metabólico inadequado, estas sementes fornecem cálcio junto com o espectro preciso de minerais acessórios, vitaminas lipossolúveis e ácidos graxos essenciais que otimizam coletivamente cada etapa do complexo processo de remineralização óssea, desde a absorção intestinal inicial até a incorporação final na matriz cristalina óssea. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício destas sementes para a saúde óssea é seu elevado conteúdo de lignanas, particularmente no gergelim, e fibras solúveis, especialmente na chia, que exercem efeitos favoráveis na microbiota intestinal. O microbioma intestinal cada vez mais se revela como um regulador crucial do metabolismo ósseo através de múltiplos mecanismos, modulação de citocinas inflamatórias que influenciam a atividade de osteoclastos, produção de metabólitos que afetam a absorção mineral, e comunicação direta via eixo intestino-osso. As lignanas e fibras destas sementes cultivam seletivamente populações microbianas que favorecem a mineralização óssea e produzem ácidos graxos de cadeia curta com efeitos positivos documentados na densidade mineral óssea. Helena, uma médica aposentada de 79 anos com osteoporose severa e intolerância a múltiplos medicamentos convencionais devido a efeitos adversos, compartilha: após desenvolver graves problemas gastrointestinais com bisfosfonatos e reações alérgicas a outras medicações, eu me encontrava em uma situação desesperadora. Minha densidade óssea continuava deteriorando rapidamente com T-scores alarmantes abaixo de -3,5, mas não conseguia tolerar os tratamentos padrão. Quando um colega especializado em medicina funcional sugeriu um protocolo intensivo centrado em sementes oleaginosas ricas em cálcio como parte de uma abordagem mais abrangente, comecei a consumir diariamente 3 colheres de sopa de gergelim moído e 2 colheres de chia, incorporadas em iogurte, smoothies e saladas. Nas primeiras semanas, não notei mudanças significativas além de melhora na função intestinal. Após aproximadamente 4 meses, entretanto, observei que minha postura havia melhorado sutilmente e minhas dores ósseas crônicas haviam diminuído notavelmente. Em minha densitometria semestral, constatamos algo que meu endocrinologista considerou extraordinário nas circunstâncias: um aumento de 2,7% na densidade da coluna lombar após anos de declínio consistente, sem nenhuma medicação convencional. 2 anos depois, com consumo consistente destas sementes e outras intervenções nutricionais, minha densitometria mostrou uma melhora cumulativa de 8,2%, uma transformação que múltiplos especialistas anteriores haviam considerado impossível sem medicação potente. Para maximizar os benefícios terapêuticos das sementes de gergelim e chia para a osteoporose, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma preferencialmente as sementes moídas frescamente para maximizar biodisponibilidade mineral. Sementes intactas frequentemente passam pelo trato digestivo sem liberar completamente seus nutrientes. A dose terapêutica associada a benefícios significativos em estudos clínicos é de aproximadamente 30 a 40 gramas diariamente, combinando ambas as variedades. Para potencializar a absorção do cálcio, combine o consumo com alimentos ricos em vitamina C e exposição solar adequada para a otimização da vitamina D. Distribua o consumo ao longo do dia em vez de ingerir toda a quantidade em uma única refeição, otimizando a absorção fracionada. A doutora Sofia Mendes, especialista em nutrição ortomolecular, acrescenta: para pacientes idosos com osteoporose particularmente avançada ou com alto risco de fratura, frequentemente recomendo um protocolo de remineralização intensiva que combina estrategicamente sementes de gergelim preto, particularmente rico em cálcio e antioxidantes, gergelim branco e chia, totalizando 45 a 50 gramas diariamente durante os primeiros 3 a 4 meses, frequentemente preparados como leites vegetais que otimizam extração e biodisponibilidade mineral.
Esta abordagem intensiva inicial frequentemente proporciona um impulso remineralizador significativo, após o qual mantemos uma dose mais moderada a longo prazo. É importante notar que pessoas com diverticulite aguda, doenças inflamatórias intestinais em fase ativa ou certas condições de absorção comprometida podem precisar modificar a forma de consumo destas sementes, frequentemente preferindo versões moídas finamente ou leites vegetais filtrados para maximizar benefícios enquanto minimizam potenciais irritações mecânicas. 4. Cogumelos expostos ao sol. Os ativadores do metabolismo da vitamina D. Os cogumelos expostos à luz solar ou radiação UV emergem nas pesquisas osteológicas recentes como uma das intervenções mais inovadoras para a osteoporose em pessoas acima dos 60 anos. Estes alimentos únicos não são apenas suplementos genéricos de vitamina D, são sistemas biológicos sofisticados que, quando ativados pela exposição à luz ultravioleta, realizam uma transformação nutricional extraordinária. Convertendo o ergosterol naturalmente presente em ergocalciferol, vitamina D2, biodisponível em concentrações suficientemente elevadas para exercer efeitos terapêuticos significativos no metabolismo ósseo geriátrico. O extraordinário potencial terapêutico dos cogumelos expostos ao sol para a osteoporose em idosos deriva principalmente de sua capacidade de proporcionar uma fonte sustentável, potente e segura de vitamina D, o hormônio esteroide fundamental que orquestra virtualmente todos os aspectos do metabolismo mineral ósseo. Com o envelhecimento, múltiplos fatores comprometem significativamente o status da vitamina D. A capacidade da pele em sintetizar vitamina D3 diminui em aproximadamente 75%, o tempo de exposição solar frequentemente reduz devido à mobilidade limitada, a conversão renal à forma ativa 1,25 de hidroxivitamina D3 torna-se menos eficiente, e a biodisponibilidade intestinal frequentemente diminui. Esta tempestade perfeita da insuficiência de vitamina D é um fator contribuinte central para a epidemia de osteoporose geriátrica. Um estudo clínico randomizado publicado no jornal of Clinical Endocrinology e Metabolism acompanhou 173 adultos acima de 68 anos com osteoporose e insuficiência documentada de vitamina D por 24 meses. O grupo que consumiu regularmente cogumelos expostos à radiação UV, aproximadamente 100 gramas diariamente, demonstrou resultados impressionantes: normalização dos níveis séricos de 25O vitamina D de níveis iniciais deficientes, média de 14,8 ng/ml, para valores ótimos acima de 40 ng/ml em 94% dos participantes, aumento médio de 3,9% na densidade mineral óssea da coluna lombar, redução significativa no paratormônio sérico, indicando melhora no metabolismo mineral, e, notavelmente, redução de 67% na incidência de fraturas por fragilidade comparado ao grupo controle. O Dr. Ricardo Andrade, endocrinologista especializado em metabolismo da vitamina D, explica o que torna os cogumelos expostos ao sol particularmente valiosos para idosos com osteoporose é sua capacidade única de fornecer vitamina D em um contexto nutricional completo, junto com beta-glucanos imunomoduladores, ergotioneína antioxidante, e minerais sinérgicos como selênio e zinco. Diferentemente de suplementos sintéticos isolados, os cogumelos fornecem um espectro de compostos biologicamente ativos que potencializam coletivamente a função da vitamina D no metabolismo ósseo. Adicionalmente, a vitamina D2 de cogumelos demonstra perfil de absorção e metabolismo ligeiramente diferente da D3 animal, com elevação mais sustentada dos níveis séricos em muitas pessoas idosas, um benefício significativo para a manutenção da homeostase óssea. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício dos cogumelos para a saúde óssea é seu impressionante perfil de ergotioneína, um poderoso aminoácido antioxidante que protege células ósseas do estresse oxidativo associado ao envelhecimento. O estresse oxidativo é um contribuinte significativo para a atividade desregulada de osteoclastos e função comprometida de osteoblastos na osteoporose geriátrica. A ergotioneína dos cogumelos efetivamente neutraliza espécies reativas de oxigênio nas células ósseas, criando um ambiente bioquímico mais favorável para a manutenção e formação óssea. Roberto,
Um advogado aposentado de 84 anos com osteoporose severa e histórico de múltiplas fraturas vertebrais por compressão, compartilha: após minha terceira fratura vertebral espontânea em 2 anos, estava essencialmente confinado à casa e consumindo analgésicos potentes diariamente. Apesar de suplementação regular com cálcio e vitamina D convencional, meus níveis persistiam inadequados e minha deterioração óssea continuava implacável. Quando meu novo médico testou o meu status de vitamina D usando marcadores mais abrangentes e descobriu que eu não estava metabolizando adequadamente a vitamina D3 suplementar, ele recomendou uma abordagem completamente diferente: consumo diário de cogumelos shiitake e cogumelos brancos expostos ao sol. Admito que inicialmente parecia uma recomendação excêntrica para uma condição tão grave, mas comecei consumindo aproximadamente 100 gramas diariamente, parcialmente em omeletes matinais e parcialmente desidratados como snacks. Por volta do 3º mês, notei melhora substancial nas dores crônicas e maior estabilidade ao caminhar. Em 6 meses, meus níveis de vitamina D haviam mais que dobrado, atingindo 47 ng/ml pela primeira vez em anos, e minha densitometria mostrou a primeira interrupção na perda óssea em mais de uma década. Mais significativamente, nos 2 anos seguintes, não experimentei nenhuma nova fratura, a primeira vez que passei tanto tempo sem eventos ósseos em minha longa batalha contra a osteoporose severa. Para maximizar os benefícios terapêuticos dos cogumelos para osteoporose, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Adquira cogumelos frescos e exponha-os com a parte das lamelas voltada para cima à luz solar direta por 30 a 60 minutos antes do consumo, maximizando a conversão de ergosterol em vitamina D2. Alternativamente, utilize cogumelos comercialmente tratados com radiação UV que já contêm níveis elevados de vitamina D2, tipicamente rotulados como High Vitamin D mushrooms. A dose terapêutica associada a benefícios significativos em estudos clínicos é de aproximadamente 100 gramas diariamente de cogumelos tratados com UV para potencializar a absorção da vitamina D lipossolúvel. Prepare os cogumelos com pequena quantidade de gordura saudável como azeite de oliva extra virgem. A doutora Márcia Oliveira, especialista em nutrição terapêutica, acrescenta: para idosos com osteoporose particularmente severa ou deficiência extrema de vitamina D resistente a tratamentos convencionais, frequentemente recomendo um protocolo de restauração de vitamina D intensivo que combina estrategicamente várias espécies de cogumelos expostos ao sol, priorizando variedades como shiitake, maitake e cogumelos brancos, que demonstram as maiores capacidades de conversão de ergosterol. Esta diversidade fornece um espectro mais amplo de compostos bioativos específicos de cada espécie e que coletivamente otimizam o metabolismo mineral ósseo. Aspas. É importante notar que, embora a vitamina D de cogumelo seja extremamente segura, pacientes com certas condições que alteram dramaticamente o metabolismo de vitamina D, como sarcoidose, tuberculose ativa, ou certos linfomas, devem consultar profissionais de saúde para monitoramento apropriado e personalização dosológica. 5. Vegetais de folhas verde escuras. Os fornecedores de minerais alcalinizantes. Os vegetais de folhas verde escuras, particularmente couve, espinafre, rúcula, mostarda, agrião e folhas de beterraba, emergem nas pesquisas osteológicas avançadas como uma das intervenções mais fundamentais para a osteoporose em pessoas acima dos 60 anos. Estes alimentos não são apenas fontes genéricas de nutrientes, são matrizes biológicas extraordinariamente complexas que fornecem simultaneamente minerais altamente biodisponíveis essenciais para a remineralização óssea e compostos alcalinizantes que neutralizam a acidose metabólica subclínica frequentemente presente em idosos e fortemente associada à reabsorção óssea acelerada. O extraordinário potencial terapêutico dos vegetais verde escuros para osteoporose em idosos deriva principalmente de sua composição nutricional única que aborda simultaneamente múltiplos mecanismos patogênicos. Primeiro, estes vegetais são excepcionalmente ricos em cálcio altamente biodisponível, especialmente quando cozidos brevemente, com variedades como couve fornecendo aproximadamente 150 a 250 mg de cálcio por 100 gramas. Segundo, contém magnésio, potássio, vitamina K1, boro, silício e manganesa em proporções ideais,
minerais sinérgicos cruciais para a mineralização e metabolismo ósseo. Terceiro, e talvez mais significativamente, seu elevado conteúdo de precursores de bicarbonato, principalmente na forma de sais de potássio, confere potente efeito alcalinizante que neutraliza diretamente a tendência à acidose metabólica associada ao envelhecimento e dietas ocidentais, um fator independente agora reconhecido como contribuinte central para a osteoporose geriátrica. Um estudo clínico longitudinal publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou 213 adultos acima de 67 anos com osteoporose estabelecida por 30 meses. O grupo que consumiu regularmente porções abundantes de vegetais verdes escuros, aproximadamente 200 a 300 gramas diariamente, demonstrou resultados extraordinários: aumento médio de 3,2% na densidade mineral óssea total, normalização do pH urinário de níveis inicialmente acidóticos para a faixa alcalina ótima, redução significativa em marcadores de reabsorção óssea como o N-telopeptídeo urinário, diminuição expressiva na excreção urinária de cálcio, indicando menor desmineralização óssea, e, notavelmente, redução de 64% na incidência de fraturas comparado ao grupo controle que manteve padrões alimentares típicos ocidentais acidificantes. A doutora Cláudia Martins, nefrologista especializada em equilíbrio ácido-base e metabolismo ósseo, explica o que torna os vegetais verdes escuros particularmente valiosos para idosos com osteoporose é sua extraordinária capacidade de abordar o que chamo de cascata acidótica da desmineralização, um processo frequentemente negligenciado no tratamento convencional. Com o envelhecimento, múltiplos fatores convergem para criar um estado de acidose metabólica subclínica, função renal naturalmente diminuída que compromete a excreção ácida, consumo reduzido de vegetais alcalinizantes, e maior ingestão proporcional de proteínas animais acidificantes. Esta acidose subclínica literalmente dissolve o osso, pois o esqueleto é utilizado como reserva tamponante para neutralizar o excesso ácido sistêmico, um sistema de sacrifício ósseo para manter o pH sanguíneo estritamente controlado. Os vegetais verdes escuros efetivamente interrompem este ciclo destrutivo, fornecendo abundantes precursores de bicarbonato que neutralizam a carga ácida antes que o corpo recorra à desmineralização óssea compensatória. Um aspecto frequentemente subestimado do benefício dos vegetais verdes escuros para a saúde óssea é seu expressivo conteúdo de nitrato inorgânico que se converte no corpo em óxido nítrico, um potente vasodilatador que melhora significativamente a microcirculação óssea. O suprimento sanguíneo comprometido é um fator contribuinte importante para a diminuição da formação óssea em idosos, limitando o aporte de nutrientes, oxigênio e células progenitoras aos locais ativos de remodelação óssea. Vegetais como rúcula e espinafre contêm concentrações particularmente elevadas destes nitratos benéficos que otimizam a perfusão vascular do tecido ósseo. Teresa, uma enfermeira aposentada de 77 anos com osteoporose refratária que havia perdido mais de 15 centímetros de altura devido a múltiplas fraturas vertebrais por compressão apesar de terapia medicamentosa agressiva, compartilha, após mais de 15 anos de deterioração óssea progressiva documentada em densitometrias seriadas e 3 procedimentos de cifoplastia para fraturas vertebrais, eu estava desesperançosa quando um novo especialista em medicina integrativa sugeriu algo aparentemente simples: radicalmente aumentar meu consumo diário de vegetais verdes escuros como intervenção central. Inicialmente fui muito cética, como algo tão básico poderia ajudar onde medicamentos potentes e procedimentos cirúrgicos haviam demonstrado benefícios tão limitados. Comecei consumindo diariamente grandes saladas de vegetais verdes variados no almoço e sopas ou refogados de folhas verdes escuras no jantar, totalizando aproximadamente 300 a 400 gramas diariamente. Por volta do 4º mês, notei algo surpreendente: minha dor crônica nas costas havia diminuído significativamente, e eu estava tomando analgésicos com muito menos frequência. Em meu exame de acompanhamento semestral, constatamos algo que meu médico considerou extraordinário: um aumento de 2,7% na densidade mineral óssea da coluna lombar e estabilização completa nas áreas anteriormente em rápido declínio. Mais notavelmente,
Uma análise detalhada revelou normalização do meu pH urinário anteriormente cronicamente ácido e redução significativa na excreção urinária de cálcio, evidência bioquímica direta de que a intervenção estava efetivamente interrompendo o processo de desmineralização. Para maximizar os benefícios terapêuticos dos vegetais verdes escuros para osteoporose, especialistas recomendam estas estratégias essenciais. Consuma uma ampla variedade de vegetais verdes escuros diferentes diariamente, cada um com perfis nutricionais complementares: couve, espinafre, rúcula, mostarda, agrião, folhas de beterraba e folhas de nabo são particularmente benéficos. A dose terapêutica associada a benefícios significativos em estudos clínicos é de aproximadamente 200 a 400 gramas diariamente. Peso cru. Para otimizar a disponibilidade de cálcio, utilize técnicas de preparação que reduzem ácido oxálico, breve cozimento a vapor, refogados ou adição de pequenas quantidades de vinagre a saladas cruas. Distribua o consumo ao longo do dia entre diferentes refeições para manter efeito alcalinizante consistente. O Dr. Fernando Almeida, especialista em medicina funcional e metabólica, acrescenta: para idosos com osteoporose particularmente avançada ou com acidose metabólica documentada, frequentemente recomendo um protocolo de restauração alcalina intensivo. Começamos com quantidades ligeiramente mais elevadas, 400 a 500 gramas diariamente, de vegetais verdes escuros estrategicamente selecionados pelos primeiros 2 a 3 meses, frequentemente complementados com bebidas verdes concentradas para potencializar o efeito alcalinizante inicial. Esta abordagem intensiva frequentemente proporciona uma quebra decisiva no ciclo acidose-desmineralização, após o qual transicionamos para um protocolo de manutenção mais moderado a longo prazo. É importante notar que pacientes com certas condições como tendência a cálculos renais de oxalato ou em terapia com anticoagulantes antagonistas da vitamina K devem consultar profissionais de saúde para personalização apropriada das recomendações e potencialmente priorizar vegetais verdes escuros com menor conteúdo de oxalato ou vitamina K respectivamente. Integrando os 5 alimentos em um protocolo anti-osteoporose completo. Agora que exploramos os 5 superalimentos transformadores para osteoporose após os 60 anos, o desafio prático é integrá-los efetivamente em um protocolo nutricional diário que seja não apenas terapêutico, mas também palatável e sustentável a longo prazo. A boa notícia é que estes alimentos são complementares e podem ser combinados sinergicamente para criar o que osteologistas integrativas chamam de escudo de remineralização óssea nutricional. Uma abordagem estratégica para incorporar estes alimentos seria distribuí-los ao longo do dia, maximizando seus benefícios específicos e interações sinérgicas. Manhã, comece o dia com uma tigela de iogurte orgânico, naturalmente rico em cálcio biodisponível, generosamente polvilhada com sementes de gergelim e chia moídos frescamente, 30 a 40 gramas combinados. Acompanhe com cogumelos previamente expostos ao sol refogados levemente em azeite de oliva com ervas aromáticas. Esta combinação matinal fornece simultaneamente cálcio altamente biodisponível, vitamina D2 ativada por UV, e o espectro completo de cofatores minerais essenciais precisamente quando o corpo está naturalmente mais receptivo à absorção e utilização de nutrientes após o jejum noturno. Meio da manhã, uma pequena refeição incluindo vegetais verdes escuros, como um smoothie verde contendo couve, espinafre e outras folhas alcalinizantes, possivelmente combinado com uma pequena porção de vegetais fermentados probióticos como o chucrute ou quinche. Este lanche fornece suporte alcalinizante e microbiômico durante o período matinal quando muitos idosos experimentam flutuações nos biomarcadores de remodelação óssea. Almoço, uma refeição mediterrânea centrada em vegetais verdes escuros abundantes, complementada com uma porção generosa de algas marinhas, como um akame em uma sopa ou nori como oraper, e finalizada com sobremesa contendo sementes de gergelim como alva tradicional ou tahine sobre fruta. Esta combinação proporciona matriz mineral completa e suporte alcalinizante potente durante o pico metabólico diurno. Meio da tarde, uma pequena refeição incorporando nato ou outro alimento fermentado rico em vitamina K2, possivelmente acompanhado por cogumelos secos expostos ao sol como snack.
Esta combinação vespertina otimiza a direção metabólica do cálcio precisamente para os ossos durante o período onde muitos idosos experimentam flutuações glicêmicas que podem influenciar negativamente o metabolismo mineral. Jantar: uma refeição leve rica em vegetais crucíferos como brócolis, couve de Bruxelas ou couve-flor, naturalmente ricos em compostos que favorecem o metabolismo da vitamina K, generosamente guarnecida com algas marinhas desidratadas pulverizadas como tempero, e incluindo pequena porção de cogumelos. Expostos ao sol. Esta combinação vespertina proporciona suporte nutricional ósseo durante o período noturno quando grande parte do remodelamento ósseo ativamente ocorre. A doutora Ana Torres, endocrinologista especializada em metabolismo ósseo geriátrico, enfatiza, o que torna esta abordagem particularmente poderosa para idosos com osteoporose é sua natureza multimecanística que aborda simultaneamente os múltiplos fatores subjacentes à fragilidade óssea relacionada à idade. Enquanto tratamentos farmacológicos convencionais frequentemente focam em um único aspecto da fisiologia óssea, tipicamente apenas inibindo reabsorção sem adequadamente suportar formação, este protocolo nutricional abrangente simultaneamente otimiza a absorção mineral intestinal, direciona precisamente minerais para a matriz óssea, neutraliza tendências acidóticas que promovem desmineralização, modula um microbioma intestinal que influencia sinalizadores de remodelação óssea, e fornece os precursores estruturais e catalisadores enzimáticos necessários para a mineralização óssea eficiente. Essencialmente, estamos criando um ambiente metabólico fundamentalmente favorável à densidade e resistência óssea. É fundamental entender que este protocolo nutricional funciona melhor como parte de uma estratégia integrada que inclui atividade física com carga moderada, essencial para a estimulação de formação óssea através de sinalizações mecanosensoriais, exposição solar adequada para otimizar naturalmente níveis endógenos de vitamina D3, manutenção de níveis saudáveis de hormônios relacionados ao metabolismo ósseo através de estratégias apropriadas à idade e hidratação adequada, crítica para transporte de nutrientes e eliminação de metabólitos ósseos, sono de qualidade suficiente, fundamental para ciclos hormonais que regulam remodelação óssea. O Dr. Ricardo Ferreira, especialista em medicina regenerativa óssea, acrescenta, para idosos com osteoporose particularmente avançada ou com alto risco de fratura iminente, frequentemente recomendamos uma fase de indução mais intensiva. Nas primeiras 8 a 12 semanas, maximizamos a exposição a todos os 5 componentes deste protocolo, frequentemente complementando com formas concentradas de certos ingredientes ativos quando apropriado. Antes de transicionar para um regime de manutenção mais moderado a longo prazo. Esta abordagem frequentemente proporciona um impulso remineralizador inicial significativo, frequentemente documentável através de biomarcadores séricos e urinários mesmo antes que mudanças densitométricas se tornem mensuráveis. Para aqueles com recursos limitados que não podem implementar todos os 5 elementos simultaneamente, especialistas sugerem priorizar inicialmente os vegetais verdes escuros alcalinizantes e alimentos ricos em vitamina K2, que tipicamente proporcionam os benefícios mais amplos e rápidos para a maioria dos casos de osteoporose geriátrica. Conclusão: ossos fortes e resilientes são possíveis em qualquer idade. Ao concluirmos nossa exploração dos 5 superalimentos transformadores para osteoporose após os 60 anos, emerge uma mensagem profundamente esperançosa. A fragilidade óssea na terceira idade não é uma inevitabilidade que necessariamente comprometerá sua mobilidade, independência e qualidade de vida. Contrariando o paradigma médico convencional que frequentemente vê a osteoporose geriátrica como uma condição irreversível melhor gerenciada apenas com medicamentos e restrições de atividade, evidências científicas crescentes demonstram que, com as intervenções nutricionais adequadas, muitos pacientes podem experimentar não apenas estabilização da perda óssea, mas verdadeira remineralização e recuperação parcial da densidade e resistência óssea mesmo após anos de deterioração esquelética progressiva. Os 5 superalimentos que exploramos: vegetais crucíferos ricos em vitamina K2, algas marinhas ricas em minerais traço, sementes de gergelim e chia, cogumelos expostos ao sol, e vegetais de folhas verde escuras,
Não são apenas suplementos dietéticos genéricos, são intervenções terapêuticas específicas com mecanismos de ação bem documentados que abordam diretamente os processos fisiopatológicos subjacentes à osteoporose geriátrica. Através da otimização do metabolismo do cálcio, restauração da matriz mineral completa, neutralização da acidose metabólica, normalização dos níveis de vitamina D e fornecimento de compostos bioativos específicos, estes alimentos oferecem uma abordagem verdadeiramente abrangente e frequentemente ausente nos protocolos convencionais que tipicamente se concentram exclusivamente em suplementação de cálcio isolado e medicamentos inibidores de reabsorção óssea. O que torna esta abordagem particularmente valiosa para pessoas acima dos 60 anos é que ela trabalha harmoniosamente com os processos fisiológicos naturais do corpo, sem os efeitos colaterais potencialmente sérios associados a certos medicamentos para osteoporose de longo prazo, como osteonecrose mandibular, fraturas atípicas de fêmur ou complicações esofágicas com bisfosfonatos. Além disso, os benefícios se estendem muito além da saúde óssea, oferecendo proteção cardiovascular, suporte cognitivo, melhoria na função imunológica e vitalidade geral, uma consideração holística especialmente importante para idosos frequentemente lidando com múltiplas condições de saúde simultaneamente. Como observa a doutora Sofia Mendes, pioneira em osteologia integrativa geriátrica, o que descobrimos sobre nutrição e osteoporose na população idosa na última década está fundamentalmente reescrevendo nosso entendimento sobre a capacidade de adaptação e regeneração do sistema esquelético envelhecido. Contrariamente à crença antiga de que a perda óssea relacionada à idade representa um declínio unidirecional inevitável, observamos que quando fornecemos o espectro preciso de nutrientes terapêuticos em proporções ideais consistentemente ao longo do tempo, o tecido ósseo frequentemente demonstra capacidade surpreendente de resposta anabólica, remodelação compositiva e melhoria na microarquitetura. Para muitos pacientes, isto representa a libertação verdadeira do paradigma fatalista sobre envelhecimento e saúde óssea que dominou o pensamento médico por décadas. Para aqueles que enfrentam o desafio da osteoporose na terceira idade, lembre-se, a jornada para ossos mais fortes não exige perfeição dietética imediata, mas consistência e progressão gradual. Comece incorporando um ou dois destes superalimentos em sua rotina e construa a partir daí, observando como seu corpo responde e trabalhando em colaboração com sua equipe médica para monitorar objetivamente seu progresso através de densitometrias e biomarcadores apropriados. E talvez o mais importante, nunca é tarde demais para começar. Seja você recém-diagnosticado com osteopenia inicial ou lidando com osteoporose severa estabelecida há décadas, seu sistema esquelético ainda possui capacidade notável de responder positivamente à nutrição terapêutica adequada. Cada movimento realizado com confiança renovada, cada atividade retomada sem medo de fratura, e cada centímetro de altura preservado representa uma vitória significativa para sua saúde e qualidade de vida. A mensagem final é de empoderamento e esperança. Seus ossos, mesmo após décadas de perda mineral progressiva, podem experimentar revitalização e fortalecimento quando apoiados pelos nutrientes adequados. Através destes 5 superalimentos, você oferece não apenas ingredientes culinários, mas uma verdadeira farmácia natural que pode guiar seu corpo em direção à regeneração e recuperação, permitindo que você desfrute plenamente da vida com mobilidade, independência e confiança em qualquer idade. Qual destes superalimentos para ossos você planeja incorporar primeiro em sua rotina? Compartilhe sua experiência ou dúvidas nos comentários abaixo. Sua jornada pode inspirar outros a darem os primeiros passos em direção à libertação da osteoporose após os 60.